Computadores, uma das ideias mais brilhantes já concebidas pelos seres humanos. Eles evoluíram de simples máquinas de calcular, para dispositivos portáteis que cabem no seu bolso e estão constantemente evoluindo à medida que o tempo passa. Neste vídeo, vamos explorar como os computadores revolucionaram e continuam revolucionando o mundo. Antes de começarmos, reserve um momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos exclusivos. Agora, vamos começar. Embora a computação pareça uma invenção relativamente recente, a computação remonta aos primeiros anos do século XIX. Ao longo da história, não houve um único inventor isolado ou uma única invenção do primeiro computador. Foi um processo gradual com muitos cientistas e matemáticos, construindo e dando continuidade aos trabalhos de seus antecessores. O início, década de 30. A década de 30 marcou o início das máquinas de cálculo, que eram consideradas os primeiros computadores programáveis. Conrad Zuse criou o que ficou conhecido como o primeiro computador programável, o Z1, em 1936, em seu quarto, na casa de seus pais em Berlim. Ele usou pinos, placas de metal e filmes antigos para construir uma máquina que pudesse realizar operações de adição e subtração com facilidade, embora seus primeiros modelos tenham sido destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Zuse é acreditado como o criador do primeiro computador digital. ENIAC, década de 40. O ENIAC começou a ser desenvolvido em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, para computar trajetórias táticas, que exigiam conhecimento substancial em matemática com mais agilidade, mas só se tornou operacional, após o final da guerra, em fevereiro de 1946. John Presper Eckert, da Electronic Control Company, revelou ao mundo o primeiro computador eletrônico digital de larga escala, também conhecido como ENIAC. Sua capacidade de processamento era suficiente apenas para realizar 5.000 adições, 357 multiplicações ou 38 divisões por segundo, o que era considerado muito rápido na época. Possuía cerca de 18.000 válvulas, de 160 kW de potência, pesava 30 toneladas e ocupava uma sala de 180 metros quadrados. O sistema operacional da máquina era através de cartões perfurados manualmente por funcionários do Exército. A calculadora efetuava os cálculos, a partir das teclas pressionadas, fazendo interação direta com o hardware. Era preciso conectar fios, relés e sequências de chaves para que se determinasse a tarefa a ser executada. A cada tarefa diferente, o processo deveria ser refeito. A resposta era dada por uma sequência de lâmpadas. Embora tenha sido um marco importante na sua época, o ENIAC possuía uma capacidade operacional inferior à de qualquer calculadora de mão vendida atualmente. Alguns consideram essa invenção como o início da era dos computadores. UNIVAC, década de 50. Em 31 de março de 1951, o mesmo criador do ENIAC entregou o primeiro computador comercial do mundo, ao qual se deu o nome de UNIVAC. Foi colocado em funcionamento no dia 14 do mês de junho seguinte, e foram vendidas apenas 46 unidades a algumas empresas e ao governo dos Estados Unidos. O UNIVAC foi adquirido pela General Electric, uma empresa privada que pretendia utilizar o computador na sua fábrica de eletrodomésticos, em Louisville, para a gestão dos salários da empresa e do sistema de controle de inventário dos armazéns. Pesava mais de 2 toneladas e continha mais de 5.000 tubos de vácuo. Operou por 13 anos antes de ser desmontado. A Revolução, década de 60. Tudo mudou nos anos 60, quando o programa 101 se tornou o primeiro computador pessoal vendido para o consumidor médio até 1965. A Olivetti Programa 101, também conhecida como Perottina ou P101, é uma das primeiras calculadoras programáveis comerciais tudo em um do mundo. Produzido pelo fabricante italiano Olivetti e inventado pelo engenheiro italiano Pier Giorgio Perotto. O P101 utilizava muitos recursos dos grandes computadores da época. Foi lançado na Feira Mundial de Nova York de 1964, porém a produção em volume começou em 1965. Um design futurista para a época, o programa 101 custava $3.200, o equivalente a $29.700 em 2023.
Cerca de 44 mil unidades foram vendidas, principalmente nos Estados Unidos. Geralmente é chamado de calculadora programável de impressão ou calculadora de mesa, porque suas instruções aritméticas correspondem às operações da calculadora. Os computadores nesta época eram reservados para matemáticos e engenheiros de laboratórios e universidades. Mas o programa 101 mudou tudo, ao oferecer ao público em geral um computador pessoal, que qualquer um poderia usar. A máquina de 30 quilos tinha o tamanho de uma máquina de escrever e possuía 37 teclas e uma impressora incorporada. Apple, década de 70. À medida que os computadores pessoais se tornaram populares na década de 1970, ninguém tinha melhores programadores do que a Xerox. Seriam eles que nos próximos anos mudariam o mundo, ou, pelo menos, criariam as ferramentas que iriam permitir que alguém com mais visão de negócios mudasse o mundo. Com este cenário em mente, se você fosse alguém que estivesse obcecado com o futuro da tecnologia nos anos 70, o parque tecnológico da Xerox seria o seu destino. Assim como foi para o recém-cofundador de uma startup de computadores, em 1979. Seu nome? Steve Jobs. No final dos anos 70, a Apple já despontava como uma das mais promissoras empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então Jobs, que de bobo não tinha nada, propôs um acordo. Ele permitiria que a Xerox comprasse 100 mil ações de sua empresa por $1 milhão, se eles deixassem o pessoal da Apple entrar e ver o que estava rolando lá dentro. A partir da proposta de Jobs, muitas discussões e negociações vieram. Ele era a raposa e a Xerox era o galinheiro. Se ele entrasse, o que ele poderia ver? O que ele não poderia ver? Jobs sabia que alguma coisa de valor estava lá dentro. O problema para a Xerox é que eles próprios não sabiam o valor do que tinham. Em um dia histórico, Steve Jobs e mais alguns colegas engenheiros da Apple tiveram uma visita guiada por Larry Tesler, pelo laboratório da Xerox com direito a testes, demonstrações e perguntas ilimitadas. Tudo mudou quando, em um dado momento, eles pararam em frente a um computador pessoal premiado da Xerox chamado de Alto. Tudo naquela máquina era revolucionário. O que era mais notável sobre esse computador era que o seu design incluía um teclado, um mouse e uma tela integrado. Esse design inovador, mais tarde influenciou o design da Apple nos anos 80. Década de 80. Steve Jobs apresentou o Macintosh em janeiro de 1984. Foi o primeiro computador pessoal a popularizar a interface gráfica, tela incorporada e mouse. Foi descrito como um marco para a indústria de computadores. Os primeiros modelos Macintosh eram extremamente caros, isso dificultava a competitividade em um mercado dominado por computadores mais baratos como o Commodore 64 ou o IBM Personal Computer. A linha Macintosh foi bem sucedida em ramos da educação e editoração eletrônica, tornando a Apple a segunda maior fabricante de PCs da década. A década de ouro, 1990. No início da década de 1990, a Apple introduziu o Macintosh LC2 e o Color Classic, que eram produtos que competiam com as máquinas IBM e Intel da época. Os relatórios dos consumidores o chamaram de uma exibição impressionante de mágica tecnológica. O iMac G3 impressionou a todos no seu lançamento em 1998, com um design futurístico e pensado para economizar espaço. Foi desenhado com a mesma ideia do Macintosh original, um computador do tipo All-in-One, visando a portabilidade e economia de espaço. Foi um sucesso de vendas, contando com diversas cores translúcidas, fugindo do padrão da época, em que a maioria dos computadores eram bege. Era compacto e com design moderno e inovador. Um avanço foi a utilização em massa da interface USB, aposentando assim o antigo padrão ADB, que era parecido com o conector PS1-2 dos PCs comuns. Seu mouse USB foi grande motivo de discussão, pelo seu formato de bola até então nunca visto, que dividia opiniões. Anos 2000. A Apple também deixou sua marca nos anos 2000. Em 2003, eles lançaram o Apple G5, o computador Macintosh mais poderoso até então. Ele possuía um gabinete de alumínio e foi considerado o primeiro verdadeiro computador pessoal de 64 bits. Portanto, na década de 1990, com a chegada da internet,
os computadores pessoais começaram a ser amplamente utilizados em diversas áreas. Ao longo do tempo, houve um avanço significativo no design e no desempenho dos computadores. Isso levou ao crescimento do mercado de componentes de informática, permitindo que os usuários montassem seus próprios sistemas de PC de acordo com suas necessidades. Além disso, é impressionante como a tecnologia evoluiu dos computadores que ocupavam salas inteiras e realizavam operações simples para os PCs compactos de hoje, como o sistema Mac Mini Desktop PC da Apple, que oferece um desempenho elevado para trabalhar ou jogar. Diante disso, temos todas as evidências de que a tecnologia não está estagnada, mas em constante evolução a cada dia. Como você imagina que serão os computadores nos próximos anos?